A paz do Senhor, meus irmãos, que maravilha! Hoje entramos no dia 15 da nossa leitura e o nosso tema é O Sonho se Cumpre. Coisa linda, os sonhos de Deus se cumprirão na nossa vida. Meu amado irmão, se você tem alguma dúvida, coloca nos comentários e nós vamos responder você. Eu gostaria que você também colocasse o que te chamou a atenção na leitura de ontem. Eu, por exemplo, coloquei assim: se Deus está comigo, não importa as circunstâncias adversas, sou mais que vencedor. Assim como José, nas circunstâncias contrárias e terríveis que ele enfrentou, você vai encontrar em todo o tempo a palavra dizendo: Deus estava com José, mas Deus estava com José. Que Deus esteja conosco. Amém, meu irmão? Vamos lá então, a primeira leitura, Gênesis capítulo 41 e capítulo 42. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. E eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feia e magra engoliam as 7 vacas de boa aparência gordas. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas, cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: Hoje me lembro das minhas ofensas. Quando Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao primeiro e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, ouviu falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José respondeu: Isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então Faraó disse a José: No meu sonho, eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estas, subiam outras vacas, fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoraram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar interpretação.
Então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiram após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer, a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância da terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio, e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto, pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. José como governador do Egito. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou seu anel, sinete, da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua 2ª carruagem, e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafate-Paneia, e lhe deu por mulher a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome. Como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e façam o que ele disser.
Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Amém. Não sei se chamou a tua atenção, mas nós vimos na leitura de ontem que em José foi posto um colar de ferro de escravo. Mas porque ele permaneceu fiel ao Senhor, agora foi colocado em seu pescoço um colar de ouro, de autoridade. Amém? Que nós possamos estar firmes, esperando nas promessas de Deus. A leitura complementar à primeira se encontra em Salmo 75, 6 ao 7. A exaltação vem de Deus. Diz assim a palavra: porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um ele humilha, a outro ele exalta. Essa palavra faz um link direto na esperança que José tinha de ser lembrado pelo copeiro de Faraó. Mas o copeiro de Faraó se esqueceu, nem se lembrou de José. Quando a bênção chegou na sua mão e ele foi poupado da morte e foi restituído à sua função de copeiro, ele não se lembrou daquele que lhe tinha ajudado. Nós que servimos a Deus, você que é um pastor, você que é um líder, às vezes você espera que alguém que você socorreu venha também se lembrar de ti. E é bem provável que essa pessoa se esqueça, nem se lembre de você. Mas na hora certa, Deus vai te levantar, Deus vai te socorrer. Eu quero repetir essa leitura, Salmo 75, 6. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um ele humilha, a outro ele exalta. Deus é o juiz. Deus é que estava olhando para José. E eu não sei o que passou na cabeça de José, mas quem sabe ele possa ter pensado: esse moço vai me ajudar, ele pode se lembrar de mim, né? E na verdade ele se esqueceu. Ou talvez ele tenha pensado: no momento certo, Deus vai fazer com que esse moço se lembre de mim, visto que José era um servo tão fiel a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos à próxima leitura, voltando ao livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38 ao 43. Diz assim: então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupa de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo Deus deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. E agora, para encerrar a leitura do dia de hoje, Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11. Filipenses 2, do 9 ao 11, diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. A Bíblia toda faz referência ao Senhor Jesus. E José não é diferente. Ele é traído por seus irmãos, é vendido por moedas de prata, mas ao fim se torna o governador e o seu nome foi exaltado no Egito.
O mesmo acontece com o Senhor Jesus. É traído por seus irmãos, os israelitas, os judeus. É pendurado numa cruz, morto como um escravo. É colocado na sua cabeça uma coroa de espinho. Mas o Senhor Jesus ressuscitou e ele voltará para socorrer quem? Os seus irmãos, quando estiverem cercados por todas as nações do mundo. E em sua cabeça não haverá mais uma coroa de espinho, mas uma coroa de ouro, pois ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele é o nosso Salvador. Amém, meus amados irmãos? Comenta aquilo que tocou você, aquilo que te chamou a atenção nesta palavra. Se tem um texto, se tem uma palavra, se tem algo que você não compreende, coloca nos comentários e eu vou tentar responder você, tá certo? Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe.